Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de urgência e emergência. Estamos chegando no final da nossa disciplina, tá? Mas ainda temos mais 2 aulas para estar fazendo. Hoje nós vamos falar sobre emergências metabólicas. Então, as emergências metabólicas são aquelas que, o próprio nome já está dizendo, altera o metabolismo e alguns órgãos do nosso organismo estão intimamente ligados a toda essa problemática. Começando pelo pâncreas, O pâncreas, ele produz um hormônio que se chama insulina e que ele é fundamental para a manutenção da nossa vida. As células alfa são células endócrinas nas ilhotas de Langerhans do pâncreas e são responsáveis por sintetizar e secretar o hormônio peptídeo glucagon, que ele eleva os níveis de glicose no sangue. E as células beta são células endócrinas nas ilhotas de Langerhans do pâncreas, que são responsáveis por secretar e sintetizar o hormônio insulina, que regula os níveis de glicose no sangue. Então, para vocês terem ideia o quanto o pâncreas ele é importante no nosso organismo, Ele tanto secreta, quanto sintetiza e quanto ajuda a regular os níveis de glicose no nosso sangue. Então, tem aqui um desenho para ficar mais fácil para vocês, lembrarem da anatomia. Então, o pâncreas, o corpo, a cauda e a cabeça do pâncreas. Então, ele está ligado aqui ao duodeno e aqui é todo o nosso sistema endócrino, certo? Então, nós temos o hipotálamo, a glândula pineal, que é a hipófise, a tireoide, o timo, a glândula adrenal, o pâncreas, os testículos no homem e os ovários na mulher. Então, o nosso sistema endócrino ele é bastante vasto e para o nosso organismo ter um perfeito funcionamento, ele depende do bom funcionamento de todo esse sistema. Lembrando que as pessoas que têm diabetes têm que levar muito a sério a sua dieta, o seu modo de vida, para que não acarretem um problema maior nesse pâncreas e possivelmente leva a desenvolver até um tumor de pâncreas, Que a gente já perdeu vários amigos, infelizmente, com esse tipo de problema. Então, o pâncreas é um órgão extremamente importante no nosso organismo. Dentre as situações consideradas emergências metabólicas do diabetes, a gente destaca a cetoacidose diabética, o estado hiperosmolar hiperglicêmico e a hipoglicemia severa, que pode levar a um estado hipoglicêmico. Então, a gente vai ver essas 3 emergências metabólicas, são as mais usuais e são bastante frequentes esse tipo de emergências metabólicas, tanto no pré-hospitalar móvel quanto no pré-hospitalar fixo. Então, a gente recebe bastante pacientes diabéticos descompensados na nossa unidade. A cetoacidose diabética, o que significa, É caracterizada por alterações bioquímicas que incluem a hiperglicemia, igual ou maior que 450 mgdl, que produz uma cetonemia, uma acidemia, atingindo principalmente os pacientes com diabetes tipo 1. Quem são os diabetes tipo 1? São aqueles diabetes juvenis, O quadro de cetoacidose diabética pode desencadear complicações como choque, distúrbios hidroeletrolíticos, insuficiência renal, síndrome da angústia respiratória no adulto e edema cerebral em crianças. Quando eu falo aqui, gente, olha, distúrbios hidroeletrolíticos, o que acontece? Como a glicose ela se torna bastante elevada no organismo desse paciente, então o que acontece? Ela suga a água desse organismo e desidrata ele.
Então, por isso que acontece essa hiperglicemia, porque ele não tem água suficiente, né? Vamos explicar assim, nesse organismo, para que essa glicose seja dissolvida e eliminada nesse organismo. O paciente numa cetoacidose diabética, ele precisa ser muito bem hidratado, justamente para isso, para poder diluir todo esse açúcar que ele tem em excesso no organismo naquele momento. E quando ele tem um excesso de glicose, um excesso de açúcar nesse organismo, ele, além do distúrbio hidroeletrolítico, ele vai ser levado a um choque. Lembra lá dos sinais e sintomas do choque? Por quê? Porque esse organismo ele vai entrar no quê? Falta líquido nesse organismo. Então ele entra num choque hipovolêmico, inclusive. Por isso esse paciente precisa ser muito bem hidratado para conseguir eliminar toda essa glicose que está acumulada nesse organismo. Então o tratamento é uma hidratação, né, bem severa, né, numa veia calibrosa. Vamos voltar a lembrar lá do ABCDE, né, que todo paciente que eu atendo, tudo que a gente falou durante todo nossa disciplina de urgência e emergência, gente, todo o atendimento sempre começa pelo ABCDE, tá? Sempre. Então, a ventilação, a oxigenação, aí entra lá na letra C, que é a parte de punção venosa, coleta de exames, etc. Tá? Então, sempre a gente lembra, sempre a gente faz o ABCDE no paciente. Quando eu falo em hidratação, eu sempre penso em veia calibrosa. Então, não adianta passar lá um abocatinho, né, pegar com um butterflyzinho, porque assim, não vai resolver o problema desse paciente. E como ele já está nessa cetoacidose, e como todo paciente que entra na sala de emergência, que a gente já viu sobre isso, todas as vezes que eu faço a venopunção, eu já colho os exames, né, dois tubos secos e um tubo com um anticoagulante, para eventualmente, se precisar de algum exame, eu já tenho o sangue colhido e já instalo o soro em seguida, né? O balanço hídrico, obviamente, que é rigoroso, porque se eu faço uma infusão venosa bastante severa nesse paciente, eu tenho que ter um balanço hídrico rigoroso, né? De hiperglicemia, de administração de insulina simples, porque normalmente eu vou usar essa insulina IM, EV, às vezes subcutânea, né? Se bem que nesse momento a IM e a EV são as mais efetivas para estar tirando esse paciente dessa cetoacidose, tá? Então lembra, paciente que entra com uma cetoacidose, é importante uma veia calibrosa, porque ele vai ter uma infusão venosa bastante severa para estar diluindo esse açúcar em excesso que ele tem no organismo dele. Quais são outros controles que eu vou estar fazendo nele? A glicosúria, né, que é o HGT, a pontinha de dedo, né, e outros nomes mais que tem. E a cetonúria, que é feita, então eu vou fazer tanto no sangue quanto na urina. Assim, atualmente é utilizado muito mais no sangue, né? Teve uma época até que se fazia uma mensuração de glicemia, de glicose na urina. Hoje se usa muito mais a glicosúria, principalmente no momento da emergência. A gasometria arterial, que é de extrema importância para ver como que esse organismo ele está oxigenando, né? Uma vez que a gente já viu aqui, ó, que ele tem distúrbio hidroeletrolítico, síndrome da angústia respiratória, ele pode entrar numa insuficiência respiratória, certo? Então, a gasometria é de bastante importância. A gasometria arterial já está dizendo, ela é arterial, é colhido na artéria, tá? Na artéria braquial e outras artérias. Hoje, a preconizada é muito a artéria radial. E também é um procedimento que é da competência do enfermeiro estar fazendo a gasometria arterial. A glicemia e eletrólitos, pelo menos a cada 2 horas, até que o paciente se estabilize, tá? E o balanço hídrico rigoroso, que a gente já falou. Então, aqui tem, ó, o HGT, na urina e a insulina. Então, são... e mais a hidratação, né? Então são cuidados e tratamento que são inseridos nesse paciente em cetoacidose diabética. Aí eu tenho a
hiperosmolaridade, que é outra situação emergencial metabólica, que é o estado de hiperosmolaridade hiperglicêmica, que, diferente da cetoacidose, ela ataca os pacientes portadores do diabetes tipo 2. Então, cetoacidose, eu me refiro aos pacientes diabetes tipo 1. E hiperosmolaridade, eu me reporto aos pacientes diabéticos tipo 2. Se bem que, assim, no momento do atendimento, gente, a hora que eu vou fazer um HGT, que eu identifico 400 ou mais, então, nesse momento, tenho tanta necessidade, uma hiperosmolaridade ou uma cetoacidose. Eu tenho que cuidar do paciente que está apresentando aquele tipo, tem que estar hidratando ele para começar a diluir aquela glicose, e depois a gente vai estar vendo se ele é um paciente diabético tipo 1 ou tipo 2, ok? Ela caracteriza-se também pela hiperglicemia acima de 600. Então, vocês viram que na cetoacidose é acima de 450. E na hiperosmolaridade é acima de 600. Uma diurese osmótica, ele pode ter a desidratação, a mesma que eu expliquei anteriormente da cetoacidose, pode estar dando nele. Ausência de cetoacidose e alterações do nível de consciência que podem levar ao coma. Então, é um paciente que pode ir ao coma também, assim como o cetótico também pode ir, esse com hiperosmolaridade também. O tratamento principal de ambas descompensações, tanto a ceto quanto a hiperosmolaridade, é a correção dos desequilíbrios que atingem esse paciente, que é o aumento da glicose nesse organismo, Ao atendê-lo no serviço de urgência, é importante que você sempre esteja atento às suas manifestações e inicie as ações pertinentes para agilizar o diagnóstico e o tratamento. Então, eu recebo o paciente, eu vejo que ele está com uma cetoacidose, eu já vou acomodá-lo na maca, vou ofertar O2, vou fazer a punção venosa calibrosa. Às vezes, gente, a necessidade de fazer 2 punções venosas calibrosas, mesmo que seja uma cetoacidose, tá? E vou dando continuidade a esse tratamento. Lembra ali atrás que eu falei assim, a cada 2 horas fazer o HGT, colher o sangue para uma glicemia, tá? Então tudo isso é importante até estabilizar. Depois que estabiliza, aí os cuidados normalmente são a cada 6 horas. Mas nesse primeiro momento é de 2 em 2 horas no mínimo. Quais são os cuidados de enfermagem que eu dispenso a esse paciente? Então, a minha unidade, ela sempre tem que estar preparada, Quem trabalha numa unidade de emergência, quem atende no pré-hospitalar móvel, tem que estar sempre com a viatura em ordem, a sala de emergência preparada para toda eventualidade que aconteceu, poder estar atendendo da melhor forma possível, Então, vou monitorar esse paciente, vou ter o meu carrinho de parada cardíaca montado, porque esse é um paciente, lembra que se ele vai ao coma, ele pode evoluir até para uma parada cardiorrespiratória, porque ele está tendo uma alteração metabólica hiperosmolar nesse organismo, que conforme a evolução, ele pode tanto evoluir para bem, quanto ele pode evoluir para um grau mais grave da patologia que ele já tem. Tenho que ter o suporte de soro, obviamente, medicamentos, aspirador, porque se ele é um paciente, às vezes, gente, o paciente que entra numa cetoacidose, ele chega até a convulsionar, Então, um paciente que eu tenho que ter um aspirador, porque às vezes ele convulsiona, começa a soltar aquela baba e eu preciso aspirar essa pessoa. Então, tudo isso tem que estar preparado para qualquer tipo de atendimento que eu faça, torno a repetir, no pré-hospitalar fixo ou no pré-hospitalar móvel. Então, continuando, o acesso venoso, o controle rigoroso dos sinais vitais, eu tenho que ver como que tá esses sinais vitais, e quando eu falo em sinais vitais aqui vai estar entrando a glicemia capilar, saturação,
A monitorização eletrocardiográfica, porque se eu tenho um paciente que desidrata muito, ele pode entrar numa arritmia cardíaca, né? Então, para vocês terem ideia, que esses agravos metabólicos, eles vão puxando uma coisa, vai puxando a outra. E o estado do paciente, muitas vezes, só vai piorando. Então, eu preciso estar bem aparelhada para fazer um bom atendimento. Muitas vezes eu necessito de fazer um cateterismo vesical para um controle rigoroso do volume urinário e dos exames laboratoriais, né, que possivelmente serão solicitados. Uma sondagem gástrica e aspiração de secreções se necessário. E observação geral do paciente. Então, eu avalio e reavalio. Lembra lá, volta a falar do ABCDE. Então, avaliação primária e secundária. Fiz o ABCDE, entro na secundária. Avalio, reavalio, né? Então, verifiquei lá sinais vitais, a pressão não está boa, vou medicar, vou reavaliar, né? Então, esse é o processo eterno da urgência e emergência, avaliar e reavaliar esse paciente para deixar ele hemodinamicamente estável. Quanto ao nível de consciência, dependendo do grau da ceto, o paciente apresentará variações no nível de consciência. Então, ele pode ter um coma leve, né, que ele só fica assim, sonolento, ele responde a estímulos, mas parece que ele está obnubilado, assim, meio, né, não sabendo direito onde ele está, só quer dormir. O coma médio, que é o grau 2, quando ele já está torporoso, ele nem responde mais a estímulos verbais e reage a estímulos dolorosos somente. Então, lembra da escala de coma de Glasgow, a importância que ela tem em todas as patologias, não é só a neurológica, né? O coma profundo reage a estímulos dolorosos, sem mímica facial. Então, você aperta, vocês vão ter oportunidade de ver no estágio que muitas vezes o médico passa assim os dedos aqui no externo da pessoa para fazer assim uma pressão dolorosa mesmo para ver se ele responde ou não, se ele está ou não reagindo a estímulos. E o coma irreversível, que é totalmente a reflexo e que o paciente ele vai para uma via respiratória definitiva, né? Ele vai ser entubado e colocado num respirador para trazer mais conforto para ele e tudo mais, né? Lembrando que assim, eu estou atendendo esse paciente de coma leve, ele pode vir aqui para o coma profundo. Então, inclusive aqui, quando eu falo carro de parada cardíaca, eu tenho que ter o meu material de intubação sempre pronto, testado e preparado. Porque se o paciente tiver um rebaixamento para 8, 9 da escala de coma de Glasgow, ele tem que ser intubado para preservar as células nervosas, preservar o cérebro dele, né? Porque se ele ficar ali muito tempo em sofrimento cerebral, ele pode ter outras sequelas muito mais graves do que as que ele já tem instalada. Quanto às pupilas também, né, é extremamente importante que eu esteja analisando essas pupilas. Quando elas são isocóricas, são do mesmo tamanho, anisocóricas, de tamanhos diferentes, fotorreagentes, são pupilas que reagem quando se aproxima um foco de luz, midríases são dilatadas e mioses são pupilas contraídas. Quando eu falo em anisocoria, gente, eu posso ter uma pupila normal e uma dilatada, posso ter uma pupila normal e uma miótica, posso ter uma pupila dilatada e uma miótica, tá? Então, aqui são tamanhos de pupila, isocoria, anisocoria, midríase e miose. Quando eu falo em fotorreagente, é quando eu coloco a lanterninha e eu vejo que minha pupila ou ela dilata ou ela diminui com a luz que está incidindo em cima dela, tá? Então, essa é a avaliação pupilar que eu faço no paciente sempre. Estou fazendo a escala de coma de Glasgow, já faço a avaliação pupilar e o nível de consciência que está embutido nessa escala de coma de Glasgow. Quanto à pele, a temperatura pode estar fria, apresentar pele e língua seca, cianose de extremidades, podendo indicar hipóxia. Então, quando ela tem uma língua seca, certo? Eu posso estar prestando atenção
que ela realmente está desidratada, e às vezes ela tem aquele hálito cetônico, né? Aquele hálito assim, parece uma maçã podre, a gente sente. Então é bem característico esse hálito cetônico no paciente que apresenta cetoacidose ou hiperosmolaridade. Quanto à respiração, também tem que tomar cuidado, né? Porque lembra lá atrás que eu falei que ele pode entrar numa insuficiência respiratória aguda? Então tem que observar ritmo, frequência, amplitude e presença de secreção. Porque às vezes eu estou vendo que o paciente ele está rebaixando, ele não está respirando normalmente, mas por quê? Porque muitas vezes ele tem uma secreção que eu preciso aspirar para liberar essas vias aéreas e ele poder respirar melhor. Os testes laboratoriais executados pela enfermagem é a urina e o sangue, né? A ponta de dedo e o exame com fitinha também na urina. A administração de medicamentos prescritos, os cuidados preventivos com úlcera de decúbitos e problemas tromboembólicos, se ele ficar internado, né? Por exemplo, se o paciente você recebeu lá na emergência e tirou ele, né, daquele primeiro momento mais grave, mas infelizmente ele evoluiu mal, teve que ser entubado, encaminhado para uma UTI. Então aí entra esses cuidados preventivos, né, com úlcera de decúbito e problemas tromboembólicos, cuidados gerais que eu tenho que ter com ele. Quando eu falo em úlceras de decúbito, vocês podem estar pensando, nossa, mas já vai internar e vai ter? Pode acontecer. Por quê? Porque se eu tiver um paciente que fica deitado 24 horas na mesma posição, com o calcânio em cima dessa cama, sem estar movimentando, ele já pode desenvolver um início de UPP nesse calcânio. Tá? Então eu tenho que tomar bastante cuidado com esse paciente. Não é porque ele chegou agora que ele não pode estar desenvolvendo uma UPP. E as anotações de enfermagem, obviamente, né, que tem que ser feita, muito bem feita, bem caracterizado cada momento desse paciente. E tenho também a hipoglicemia, que é outra emergência metabólica do diabetes, que é a hipoglicemia severa. O índice de glicose sanguínea com valores em torno ou inferior a 60 a 70 mgdl caracteriza a hipoglicemia. Às vezes, gente, a pessoa chega a ter até 35 de glicemia. Eu, particularmente, hoje sou uma pessoa diabética e tive hipoglicemia durante toda a minha vida, de chegar a ter 35 mgdl. Então, quando conversava com os endócrinos, né, principalmente eu tinha um médico que trabalhou comigo no pronto-socorro e ele sempre dizia para mim, Ana, quem tem hipoglicemia é bastante comum desenvolver um diabetes lá, né, mais para frente. E, infelizmente é o que aconteceu, mas né, faço meu tratamento e tudo mais, me mantenho bem, graças a Deus. Então, a hipoglicemia, gente, ela é muito, às vezes, tipo assim, pior de estar tratando. Por quê? Porque eu abaixar uma glicemia é fácil depois, se o paciente entra numa hipo, eu faço uma glicose e ele volta. E no hipoglicêmico é duro porque, assim, você tem que ir administrando a glicose na veia, normalmente, quando ele entra num estado cetótico, hipoglicêmico, e você tem que ir mensurando essa glicemia com bastante rigidez, porque se ele já é diabético e eu vou introduzindo essa glicose, eu posso elevar a níveis muito altos e ao invés dele estar com uma hipo, eu posso transformá-lo numa hiperglicemia. Então, para vocês verem que assim, os dois são bastante sofridos, porém a hipoglicemia a gente tem que ter bastante esse cuidado, né? De estar administrando a glicose, dali 40 minutos já fazer um HGT para ver como está indo, né? Mas assim, é bastante gratificante você até atender um paciente numa hipoglicemia, porque conforme você vai injetando a glicose, esse paciente vai acordando, né? E vai relatando para você que ele está melhorando, onde ele está, né? Porque ele chega a desmaiar e muitas vezes também a convulsionar, né? Mas é bastante gratificante esse atendimento porque ele volta bem rapidamente.
Ela ocorre quando o paciente utiliza hipoglicemiantes de forma inadequada, pratica atividade física em excesso, usa e abusa de bebidas alcoólicas ou tem períodos prolongados de jejum. Então, uma pessoa que ela tem hipoglicemia, às vezes não necessariamente ela já é diabético, mas ela é um hipoglicêmico. Então, ela tem que ter bastante cuidado aqui, ó, nas práticas de atividade física, em usar bebidas alcoólicas e períodos prolongados de jejum. Por que o uso de bebidas alcoólicas? Porque no uso de a bebida alcoólica, ela também desidrata o organismo. Por isso que é recomendado assim, a pessoa quando ela está numa festa, né, que não a pessoa que bebe todo dia, que bebe exageradamente. Vamos fazer aquela frase bem formal, né? Uma bebida social mesmo. Então você vai num churrasco, vai numa festa, num banquete, né, em qualquer evento. Então o ideal é que você beba e no intervalo você sempre tome um copo de água. No intervalo de uma taça de bebida para outra, né? Ou você está bebendo uma cerveja, ou está tomando um vinho, ou um coquetel. Então sempre haja esse intervalo intercalando um copo de água, porque você vai hidratando o seu organismo, principalmente o hipoglicêmico, mas é válido para todo mundo, tá? Então fica a dica aí, gente. E períodos prolongados de jejum, né? Muitas vezes não é assim, às vezes você trabalha o dia inteiro tal, e depois à noite vai para a escola, ou levanta correndo, não toma nem café da manhã, vai para a escola, não vê a hora de chegar ao intervalo, porque assim, parece que você vai até desmaiando. Por quê? Porque está faltando energia no seu organismo, obviamente falta oxigenação cerebral, né? Então, esses períodos prolongados de jejum precisa ter bastante cuidado. Quais são os sinais e sintomas, então, dessa hipoglicemia? A tontura, a cefaleia, a confusão mental, a convulsão e o coma associado às manifestações advindas desse sistema nervoso, né? Inclusive sudorese, taquicardia e tremores. Não é assim? Quando a gente fica um período muito grande sem se alimentar, a gente parece que tem uma zoeira assim na cabeça, né? E começa a tremer e transpirar. Por quê? Porque o seu organismo, seu cérebro está precisando ser alimentado, né? Para poder respirar e oxigenar adequadamente. Então, bastante cuidado. Quem faz dieta também tem que prestar bastante atenção, porque uma dieta, gente, ela não se resume em não comer. Ela se resume em comer corretamente a cada 3 horas. Então, esse organismo vai estar sempre se recompondo, né? É que a gente faz tudo errado, né? Vamos ser sinceros. Então, aqui tem os sinais e sintomas, né, de uma hipoglicemia ligeira, uma hipoglicemia moderada e a grave, que a pessoa chega até a desmaiar. Logo que inaugurou o PA infantil, gente, eu assim, né, na verdade, eu fui a primeira chefe daquele serviço e naquele tempo a gente recebia esse pronto-socorro infantil. Ele foi inaugurado em 1991, né, há muito tempo atrás. Então, a gente recebia muita criança no período da manhã que chegava das escolas, né, das escolas públicas, né, desmaiados, quer dizer, em hipoglicemia, tá? Por quê? Porque é o que eu acabei de dizer, eram crianças que levantavam, iam para a escola em jejum, ou porque não comiam, ou porque não tinham que comer, né? Então, tudo isso foi analisado pelos governantes e foi instituído, vocês sabem disso, o lanche que a criança toma antes de entrar para a sala de aula. Né? Hoje, não sei mais como é que está, em virtude também dessa pandemia, né? Mas naquele tempo foi instituído o lanche antes da criança entrar. Então, ele sempre tinha aquele leitinho, né? Um leitinho de soja, um pãozinho, e ele comia, então, né? Dava aquele up no organismo dele e ele conseguia se manter bem até a hora do lanche. Aí a escola já oferecia a refeição, que normalmente era a comida mesmo, né? E essa criança ia para casa. Então, foi assim, muito valiosa
É muito valioso esse momento. Por quê? Porque nós paramos de receber essas crianças que chegavam com hipoglicemia. Então foi uma coisa assim, assustadoramente benéfica da gente detectar que realmente, né, as crianças alimentadas não entravam numa hipoglicemia e não ia parar no pronto-socorro infantil, porque chegava lá, o que acontecia? Funcionava uma veia, fazia uma glicose, dava o café da manhã para a criança e ela se recuperava. Fora que assim, de barriga vazia, ninguém aprende, né? Então, por 2 grandes motivos, isso foi benéfico. A criança não tinha hipo e a criança começou a ter um aprendizado melhor, né? Porque ela tinha subsídios suficientes nesse corpo para oxigenar esse cérebro adequadamente. Qual é o tratamento dessa hipoglicemia? Ele ocorre com a melhora dos sintomas após a administração da glicose por via endovenosa, né? Ela tem que ser monitorada, como eu já disse, até que ela atinja os níveis aceitáveis. Quando eu falo em glicose aqui por via venosa, gente, vocês durante o estágio devem ter visto, né? O verão, a glicose, eu tenho a glicose a 25% e a glicose a 50%. Tá? Então, quando tiver a prescrição médica lá para fazer a administração de glicose no paciente, olha sempre a porcentagem dessa glicose que ele está prescrevendo, ok? Que eu tenho a glicose 25%, a glicose 50%. E aqui a gente termina essa aula de emergências metabólicas. É uma aula assim, bastante gostosa. Eu gosto muito dessa parte, né? Como já disse para vocês, atendi muitos pacientes em cetoacidose diabética, em hiperosmolaridade. E é bastante gratificante a gente ver a melhora que ele tem assim que você inicia o tratamento dele. Para finalizar aqui essa aula, então, diante de todo esse panorama, né, que a gente está vivendo, então vou passar um trabalho para vocês, que é o estresse do profissional nas unidades de urgência e emergência. Esse trabalho vai ser composto de capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e eu esqueci de anotar aqui, a bibliografia desse trabalho tem que ser citada. Eu vou postar essa aula, obviamente, né? Vou mandar essa videoaula e vou postar a aula para vocês como eu faço sempre. Nessa postagem anexa, eu vou descrever melhor como esse trabalho vai ser desenvolvido e a data que é para ser entregue esse trabalho. Eu gostaria que ele fosse feito assim com bastante carinho por parte de vocês, porque principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, o estresse profissional nas unidades de urgência e emergência é muito grande, não só nessas unidades como nas unidades hospitalares também, sem a menor dúvida, né? Mas lembrando que nessas unidades é onde a gente recebe o paciente no primeiro momento, tá? Cuida dele para depois encaminhá-lo. Então é um trabalho assim de grande valia. Gostaria que vocês pesquisassem assim insights científicos, tá? Tem muitos trabalhos falando sobre estresse, muitos artigos. Então vocês podem fazer o trabalho baseados nos artigos científicos que vocês vão encontrar na Cielo principalmente, certo? Né? Uma dica de um site científico para vocês, a Cielo. Então eu gostaria que vocês fizessem com bastante carinho, lessem realmente os artigos e fizessem, né, que nem introdução e desenvolvimento, vocês vão fazer realmente baseados nos artigos que vocês vão estar lendo, né, nas citações bibliográficas dos autores. E a conclusão, eu gostaria que vocês fizessem vocês, né? O que vocês acham, né, depois que vocês lerem todo esse material? O que mais causa o estresse profissional? Porque vocês estão se inserindo nessa área e vocês vão passar por isso, né? Todo mundo que trabalha na área de saúde vai passar por isso, por esse estresse profissional, né? O estresse profissional é a síndrome de Murnau, vocês já ouviram falar com certeza, né? Então, eu gostaria que vocês desenvolvessem
bem com muito carinho esse trabalho. Eu vou postar, então, como já disse, lá na plataforma, e junto com a aula eu vou fazer a postagem do desenvolvimento desse trabalho e a data para ser entregue esse trabalho. Aqui, a única coisa que falta eu acrescentar seria as referências bibliográficas. E quando eu postar, eu vou postar com a data que vocês deverão entregar, que vai compor a terceira nota de vocês, né? Vocês já fizeram as provas, agora um trabalho, porque isso faz parte da nossa disciplina, né? Nós temos que ter 2 provas e um trabalho no mínimo, e mais aquelas atividades que vocês estão me entregando. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e estou à disposição para esclarecimento de dúvidas que vocês tiverem. Tenham uma boa semana. Tchau.